Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar com a galera que está indo para Cork ou que pretende ir para Cork e eu separei nesse vídeo aqui o conjunto de documentos, tudo que você vai precisar para levar no dia da entrevista do visto em Cork. E também vou dar uma dica que é importante de você levar em consideração no momento de agendar a entrevista do visto. E também vou estar dando outra dica aqui que eu acho que também é muito importante para você que está querendo fazer intercâmbio de estudo e trabalho. Mas antes das dicas, vamos começar do começo. Uma vez que você decide fazer o seu intercâmbio de estudo e trabalho em Cork, você vai ter que fazer a entrevista do visto em Cork. Mas antes dessa entrevista, você vai precisar agendá-la. Isso daqui é muito importante. Vamos lá. O agendamento ele não vai funcionar no sentido de você ir numa imigração de forma física, nada do tipo. Vai acontecer de forma online, você vai enviar um e-mail para a imigração de Cork pedindo uma data de entrevista e é basicamente isso. Com algumas perguntinhas que eles querem que você responda e uma delas, inclusive, ela pede o seu endereço na Irlanda, porque para eles, na teoria, você já está na Irlanda. Então você vai ter que ter ali um endereço da Irlanda e um número de telefone também da Irlanda. Vou já falar aqui duas possibilidades que você vai fazer em relação a esse ponto. Então, segura aí que eu já vou falar. Mas é importante que você faça isso ainda no Brasil, que você envie esse e-mail ainda no Brasil. E isso é um detalhe muito importante, porque se você deixar para enviar esse e-mail somente quando você chegar no país, a probabilidade de você estar pegando o visto em mãos vai ser quando você estiver indo embora do país, porque eles acabam demorando muito tempo para responder. Foi há 84 anos. Isso é até um ponto que eu acho importante trazer, que na teoria, de fato, o agendamento para o visto ele acontece somente quando você está em Cork, mas na prática, isso não pode acontecer, porque de fato a imigração ela leva um tempo para poder responder os e-mails, e isso tem demorado, então por esse motivo a gente sempre aconselha fazer esse agendamento ainda no Brasil. E a dica que eu falei no início do vídeo tem a ver exatamente com essa questão de quanto tempo antes eu vou estar agendando essa entrevista, quanto tempo antes do embarque eu vou estar fazendo esse agendamento. Então, vai depender de quando você está assistindo esse vídeo. Hoje, por exemplo, que é basicamente maio de 2023, a gente está recomendando uns 45, 50 dias antes do embarque, exatamente porque a imigração está demorando mais ainda. Então, quando você for assistir esse vídeo, estiver assistindo esse vídeo, você dá uma olhada quando que seria o ideal para fazer o envio do seu e-mail, Porque no momento que você estiver assistindo, pode ser que de fato as coisas tenham melhorado e de repente você, por exemplo, tenha que enviar ali 20 dias antes do embarque, 30 dias antes do embarque, ou pode ser que esteja realmente demorando mais tempo e você tenha que continuar enviando ali 50 dias antes do embarque. Verifique, inclusive, pode verificar aqui nos comentários, É legal você que está assistindo esse vídeo, de repente, comentar aqui embaixo quanto tempo antes do embarque seria o ideal para a pessoa estar enviando o e-mail, porque aí a gente vai fazendo essa atualização constante aqui nos comentários e a gente vai atualizando a galera que está assistindo o vídeo. Mas bora aqui para a parte da documentação, o que de fato você vai ter que levar no dia da sua entrevista do visto. Primeira coisa é o passaporte. A segunda coisa vai ser a carta da escola com o endereço atualizado. Quando você chega no país, a escola ela provavelmente vai te dar, ela vai ter que te dar uma carta para você viajar, A carta da escola, dizendo que você está indo para estudar e tudo mais. Quando você chega, você tem que atualizar essa carta com o seu endereço, Então, essa carta que você vai levar no dia da entrevista tem que estar com o endereço atualizado. E ela tem que estar também timbrada, pelo menos a imigração de Cork pede isso. Então, verifica com a escola. Carta do seguro, você vai ter que levar também com o endereço atualizado, ali a pólice do seguro, tudo direitinho, então mais um item. Outro ponto aqui é a reference letter. Essa carta, na verdade, ela não tá ali no hall de documentos, mas se você tiver como levar, já leva. Eu falo isso porque teve um aluno meu que foi e que eles pediram. E assim, ele não tinha essa carta porque não estava ali na lista de documentos. E assim, ele não é que ele não conseguiu tirar o visto, ele conseguiu tirar de boa e tal, mas ele falou, não estava ali na lista de documentação. O que foi que eu fiz? E aí, no caso, eles passaram de boa. Mas tipo, não é um documento que é pedido geralmente, mas se for, você já está com ele ali. Então eu recomendo levar. E inclusive, quando você estiver na Irlanda, você vai perceber que tem muito disso. Por exemplo, o aluno foi abrir a conta no banco, precisou de 3 documentos. Aquele aluno precisou de 5, aquele de 2. Então, tem muito essa coisa de serve para um e não serve para outro. Vai entender. Outro ponto aqui é a attendance letter, que é exatamente uma carta de frequência. Isso aqui é super simples. Você vai começar suas aulas e depois de, uma semana de aula, você já pede à escola uma carta de frequência, que aí aquela carta está dizendo exatamente que você está indo para a aula, tá tudo certinho. E pronto. E eu tô falando aqui sobre um ponto nesse vídeo, que é a questão da entrevista,
entrevista, com toda a documentação, mas esse é só um ponto dentro de todo o processo de intercâmbio, né? Então a gente tem várias coisas que muito provavelmente você está procurando. Então vou jogar aqui o meu jabá para você que está fazendo ou que está pretendendo fazer o intercâmbio de estudo e trabalho. Aqui na descrição eu tenho o Acesso Irlanda, que é um guia onde você vai encontrar todo o passo a passo para fazer o seu intercâmbio no país. E um guia atualizado, porque agora estamos em vídeo. Sim, antes era PDF, agora eu estou fazendo um formato de vídeo, que nem aqui no YouTube, só que com aulas totalmente exclusivas. Tudo foi gravado exatamente para o Acesso Irlanda. E além de todas essas informações que você vai ter em vídeo, você também vai receber todo um material à parte no Notion, que se você não sabe, não se preocupa, porque também tem um vídeo explicando como que você vai acessar o Notion, mas basicamente você vai ter ali dentro todas as informações que você precisa. Vai ter nome de escola para você fazer pesquisa, vai ter empresa de acomodação, vai ter banco, como que você vai abrir conta bancária, vai ter a questão da passagem aérea, que eu trago algumas dicas que você pode dar uma olhada, né, verificar de repente, para tentar diminuir essa passagem aérea. E também, como é um intercâmbio de estudo e trabalho, eu também pensei nessa parte do trabalho, então dei bastante dica ali de onde você vai conseguir emprego, em relação à questão do currículo, como que você vai fazer esse currículo, inclusive tem modelos de currículo para você simplesmente dar uma alterada ali e ter o seu prontinho para uso. E o mais legal do Notion é exatamente isso, você vai receber todas as informações, dicas, documentação, checklists, links úteis que todos os meus alunos recebem e que hoje estão na Irlanda. Então, definitivamente, tudo isso vai te ajudar a chegar lá de forma mais satisfatória, de forma mais assertiva e econômica. Então, dá uma olhadinha. Agora, bora voltar aqui para a documentação para a entrevista. Outro ponto aqui que vai ser pedido é o comprovante de endereço, que geralmente é o famoso contrato de aluguel, então você vai ter que ter. Outro ponto é a comprovação financeira, que você vai ter que apresentar novamente o extrato. Para poder apresentar esse extrato, você vai ter que puxar ali, e uma das opções que obviamente você vai ter que puxar ali, mas uma das opções que eu dou aqui para você fazer isso, que vai ser aceito e tudo mais, é através da Wise, e também tem link aqui na descrição. Outro ponto aqui chatinho é o pagamento desse visto, que é 300 euros, vai ter que pagar em débito, não aceita espécie, tá? Então fica ligado em relação a isso e pode usar o Wise também para fazer esse pagamento. Passagem de volta é outro ponto que eu sempre digo para levar. Muito provavelmente, pelo que eu vejo, não vai ser pedido, porque geralmente não é pedido. Tipo, eu não vejo eles pedindo para os alunos, até porque você já mostra isso no aeroporto. Mas, como pode acontecer, imigração é imigração, eu sempre recomendo levar. Então, passagem de volta. Comprovação de que aquele dia de agendamento é seu, então quando a imigração enviar para você o e-mail dizendo que você tinha uma data naquele dia, você printa lá e leva o print dizendo que, ó, hoje é meu dia mesmo. E por último, vai ter que preencher ali um formulário que é de permanência, né, de residência. Então esse formulário é preenchido tanto para quem está tirando o visto pela primeira vez, quanto para quem está renovando também. Inclusive, isso aqui é algo que só tem em Cork, em Dublin não tem esse formulário. Mas eu vou deixar aqui no vídeo também o link desse formulário para você imprimir. Vamos voltar aqui para um ponto que eu falei lá no início também, que é em relação ao agendamento. Você vai enviar um e-mail para a imigração, né, onde eles vão pedir algumas respostas para as perguntas, e uma dessas respostas vai ser o seu endereço. Como que eu vou fazer isso se eu não estou no país? Vamos lá. A primeira é você pedir emprestado a algum amigo, por exemplo, que já está em Cork. Então, você está ali no grupo do WhatsApp, né, de alunos, sei lá, alguma coisa do tipo, você vai lá e pede ali emprestado o endereço, explica que é só para poder fazer o agendamento, geralmente ninguém se opõe, né? Basicamente, te emprestar só para agendar e tá tranquilo, não vai ser enviado nada para casa dessa pessoa, enfim. Então, essa é a opção número 1. A segunda opção é quando você já tiver de fato seu endereço, porque você vai ter que contratar uma acomodação, você vai lá e coloca o endereço dessa acomodação ali. Isso parece um pouco óbvio, né? Porque eu vou ter uma acomodação, então por que eu vou pedir emprestado se eu já vou ter minha acomodação, eu coloco meu endereço? Beleza, é isso mesmo. Só que o que acontece? Algumas pessoas às vezes não contratam, e isso é um erro, não contratam a acomodação cedo. Acabam contratando muito próximo do embarque, tipo, sei lá, 30 dias para o embarque. Isso é loucura, viu? Vou logo dizendo aqui. Inclusive, se você for meu aluno, sabe que eu digo isso muitas vezes. Não faça isso, faça com muita antecedência. Mas enfim. E aí, contratou só com 30 dias, mas o visto, né, o e-mail tem que ser enviado, por exemplo, com 50 dias antes do embarque. 50 dias antes do embarque, você não está com o endereço em mãos ainda. Então, aí que entra a questão de pedir, de repente, um endereço para um amigo, tá? Então, é uma possibilidade aqui. E outra coisa que eu falei também em relação ao número de telefone, que você vai fazer do mesmo jeito. Pede emprestado para alguém que já está no país, algum amigo,
colega de grupo, alguma coisa assim, que muito provavelmente a pessoa também não vai se opor a emprestar. Bom, essa é a documentação que você vai precisar levar no dia da sua entrevista em Cork. Se levar todos os documentos que estão nesse vídeo, vai dar tudo certo, não vai dar erro nenhum. Se por acaso entrar algum documento, eu vou deixar aqui nos comentários para você saber. Ou se sair também alguma documentação, também vou deixar aqui nos comentários.